Há aproximadamente 110 milhões de anos atrás, no Nordeste brasileiro, vagou um espinosaurídeo muito famoso aqui do nosso país. E que de tão famoso que se envolveu em uma polêmica entre Brasil e Alemanha. Oxi, mas que dinossauro é esse? O Irritator. E nesse Paleovida vocês irão descobrir tudinho sobre esse espinosaurídeo incrível que viveu aqui no nosso Brasilzão. Bora! Medindo de 6 a 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesando 1 tonelada, o Irritator era um espinosaurídeo com um crânio parecido com o do sucomimo e do espinossauro, mas entretanto possuía uma pequena crista no topo da cabeça. A crista dele é uma indicação de que a musculatura do pescoço era desenvolvida, o que teria sido necessário para o Irritator fechar a mandíbula e retirar a cabeça da água rapidamente, na tentativa de agarrar algum peixe ou outro animal aquático. O crânio do holótipo do Irritator Challenger, embora fortemente danificado em alguns locais, está praticamente completo, faltando apenas a ponta do focinho e a parte frontal da mandíbula. O crânio preservado tem 16,5 cm de altura e 10 cm de largura, e seu comprimento total foi estimado em 60 centímetros, com base em comparações com o Baryonyx. O crânio do Irritator era longo, estreito e de seção transversal, um tanto triangular. A caixa craniana estava inclinada para trás e era mais profunda do que longa. Estendendo-se dele, havia um focinho alongado e baixo, com ambos os lados relativamente planos e ligeiramente inclinados em direção à linha média do crânio. Uma fina crista sagital, construída a partir de ossos nasais alongados, se estendia ao longo da linha média do crânio, antes de parar logo acima do olho em uma protuberância ligeiramente achatada. Embora a forma completa e a altura dessa estrutura sejam desconhecidas no Irritator, essas cristas na cabeça eram comuns em espinosaurídeos, tendo possivelmente servido como função de exibição quando o animal estava vivo. O Irritator tinha dentes cônicos retos ou apenas ligeiramente recurvados, com bordas bem definidas, mas não serrilhadas. Flautas, cristas longitudinais, estavam presentes nas coroas dos dentes, uma característica dentária comum entre os espinosaurídeos. Até agora, o único fóssil conhecido da espécie Irritator Challenger é um crânio de 60 centímetros de comprimento, descoberto na Formação Santana, na Chapada do Araripe, no Ceará. E a polêmica desse achado é que quando foi descoberto, ele foi vendido ilegalmente por traficantes brasileiros de fósseis, que além disso, completaram as partes que faltavam no material com gesso. E quando cientistas de um museu alemão o adquiriram em 1996, tiveram um enorme trabalho para reconstruir suas características originais. Daí veio a ideia para o bendito nome desse dinossauro, que significa irritante. E em fevereiro de 1996, no mesmo local do Irritator, foi descrito pelos paleontólogos brasileiros Alexandre Kellner e Diógenes de Almeida Campos um outro espinosaurídeo apelidado de Angaturama limae, que está mantido hoje na Universidade de São Paulo, e que consiste em uma ponta de focinho isolada da formação Romualdo. O nome Angaturama significa nobre na língua tupi. Já o nome específico limae homenageia o falecido paleontólogo brasileiro Murilo de Lima, que informou Kellner sobre o espécime em 1991. E em 1997, os paleontólogos britânicos Alan Cherry e Angela Milner consideraram o Angaturama um provável sinônimo júnior do Irritator, observando que ambos os gêneros tinham narinas retraídas, mandíbulas longas e dentição característica. E o grande Paul Sereno, em 98, concordou com essa possibilidade e observou que o holótipo do Angaturama parece completar o do Irritator, o que significa que eles poderiam ser o mesmo animal. Mas algumas objeções foram levantadas a essas afirmações. No ano 2000, Kellner e Campos e a paleontóloga brasileira Elaine Machado expressaram a opinião de que os fósseis provêm de dois gêneros diferentes, e que o holótipo do Angaturama limae era mais achatado lateralmente que o do Irritator. Existem debates entre os pesquisadores ainda. Alguns afirmam que os dois são o mesmo animal ou até o mesmo indivíduo, já que seus fósseis foram encontrados na mesma região e parecem completar um ao outro. Porém, cientistas brasileiros defendem que eles são espécies distintas, com diferenças anatômicas e uma pequena sobreposição entre as partes preservadas, ou seja, eles não se encaixam. Então pessoal, é bem provável que os dois seriam espécies e gêneros diferentes, mas ainda faltam muitas pesquisas para afirmar com toda certeza. Originalmente classificaram o Irritator como um dinossauro maniraptoriforme, um grupo não mais considerado monofilético, como um parente próximo dos ornitomimossauros e os trodontídeos.
Mas dado que sua morfologia dentária, focinho particularmente longo e crista em forma de barbatana eram características desconhecidas em outros maniraptores, os pesquisadores o colocaram na nova família Irritatoridae, e eles reconheceram as afinidades do Irritator com o espinossauro, pois ambos tinham dentes de formato semelhante e não serrilhados. Mas notaram que a mandíbula desse último não se conformaria com a parte frontal da mandíbula superior do Irritator, e que outros dinossauros não aviários, como o Compsognathus e o Ornitholestes, também não apresentavam serrilhas em algum ou em todos os dentes. E com base em comparações com o espinossauro, Kellner resolveu colocar o Irritator como um espinossaurídeo e sinonimizou Irritatoridae com essa família. O Irritator foi então atribuído aos Baryonychidae, junto com o Angaturama, o Baryonyx, o Suchomimus e o Espinossauro, por Oliver Rawhut em 2003. Mas em 2004, Thomas Holtz e seus colegas consideraram a família Baryonychidae um sinônimo da Spinosauridae, e então moveram todos esses gêneros para a Spinosauridae. O Irritator e o Angaturama são conhecidos da formação Romualdo, cujas rochas são datadas do estágio albiano do Cretáceo Inferior, há cerca de 110 milhões de anos. O clima da formação era tropical e correspondia em grande parte ao clima brasileiro atual. As regiões ao redor da formação eram áridas a semiáridas, com a maior parte da flora local sendo xerófita, adaptada a ambientes secos. Cicadales e a extinta conífera Brachyphyllum foram as plantas mais comuns. Esse ambiente foi dominado por uma grande variedade de pterossauros. A fauna de dinossauros conhecida, além do próprio Irritator, foi representada por outros terópodes, como o Tiranosauroide Santana-raptor, o Compsognathideo myrischia, um dromeossaurídeo Unenlagine indeterminado e um megaraptorano. Crocodiliformes como o Araripesuchus e o Caririsuchus, bem como as tartarugas Brasilemes, Cearacheles, Araripemes, Eurachemes e o Santanacheles são conhecidos dos depósitos. O Irritator pode ser criado em Jurassic World The Game como um carnívoro raro, mas ele tem um erro na cabeça, possui um chifre ou uma protuberância na frente do focinho, quando deveria ter uma crista na parte de trás da cabeça. Ele também aparece no jogo Jurassic World Alive, como um piscívoro raro, e tem um clone da geração 2 que é um dinossauro comum. Ele provavelmente apareceu em Dino Croc vs Supergator, onde era um híbrido de Irritator e o crocodilomorfo Stratiosuchus. E o mais surpreendente é que o Irritator originalmente iria aparecer em Dinosaur Revolution, mas acabou sendo cortado. E é isso, pessoal, vários pesquisadores estão na luta para a repatriação do fóssil do Irritator contrabandeado para a Alemanha. Mas até agora, nada de devolver. Mas eu espero que, assim como o Birajara, eles devolvam o nosso Irritator de volta ao Brasil. Mas então, se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão, que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, fechou? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima aqui do canal. Fui!